Muito bom dia para você que está aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vai escutar no replay, seja no Spotify, seja no nosso canal do YouTube, Purificação Uterina. Tema de hoje: hábitos para dias difíceis. Práticas para elevar a vibração e manter o equilíbrio emocional. Lembrando que a gente sempre começa com uma vivência às 8 da manhã, horário do Brasil, de Brasília, pelo Insta da Fran. A gente acabou de fazer uma vivência maravilhosa com respiração. Então, eu super recomendo que você vá até lá e vivencie essa respiração, que me trouxe muita paz. Para quem não me conhece, eu sou Camila Lima, do eu sou Camila Lima, underline. S- Desculpa. Ops. Op, Saúde. saúde! Sou mentora de mulheres, sou instrutora teta, sou terapeuta vibracional e junto à Fran, infoprodutora de três lindos projetos digitais que a gente está sempre falando aqui. Inspira a Mulher, Programa para Purificação Uterina e a nossa comunidade do autocuidado. Desde 2023, eu e a Fran trabalhamos juntas aí para levar consciência para vocês e também vivência, né? Então, vivência e Uhum. consciência. Fran, se apresente, por favor. Eu sou a Fran, professora de yoga da nossa comunidade, né? Onde você encontra práticas de yoga, meditações, muitas vivências especiais e curadoras, né? Inclusive tem programas pockets de purificação uterina, que é nosso carro-chefe aí, né? Nossa especialidade. Eu sou uma apaixonada por movimento, corpo, adaptação, transformação. Então, por conta disso, eu decidi dar aulas de yoga para todos os corpos, né? Desde um bebezinho na barriga da mãe até o idoso. Então, é isso a minha paixão. E com isso a gente vai, né, se desenvolvendo e tendo aí bastante conteúdo para trazer para vocês, não importa a idade, não importa o corpo, né? É isso aí. Bora lá. Bora lá. Tive que tirar minha tela, mas eu vou começar. Toda sexta-feira estamos aqui trazendo consciência e vivência para vocês. É importante a gente pensar e meditar sobre isso aqui, ó. Nem todo dia é leve, tá tudo bem. O importante é lembrar que, mesmo nos dias difíceis, podemos escolher hábitos que nos ajudam a nos reconectar e elevar a vibração. Dias difíceis também são dias de cura. O segredo está em se tratar com gentileza. Eu queria muito falar sobre isso, porque existe aí, a gente vai falar mais à frente, mas existe aí uma falsa ilusão de que tudo tem que estar bem o tempo todo. Existe aí uma positividade que ela acaba se tornando tóxica. E tem dias, principalmente, né, nós mulheres aí, é, a gente sente tem várias emoções durante o dia, depende do nosso ciclo. Enfim, então nem todo dia é um dia legal. Às vezes você não dormiu bem, às vezes você não comeu bem, às vezes é do seu ciclo, não sabemos. Mas o importante é a gente se respeitar. Eu gosto muito de trazer que eu me comparava muito, né, com meu marido, e às vezes quando eu estava nos períodos pré-menstrual, eu ficava, meu Deus do céu. O que que acontece, né? Por que que eu fico tão nervosa? Por que que eu fico tão letárgica? Não pode, não pode, não pode. E assim, a minha vida mudou depois que eu passei a respeitar os meus ciclos. Entendendo, por exemplo, essa semana eu comecei a sentir uma irritação muito grande, um cansaço gigantesco. Aí o Davi estava do meu lado. Aí eu falei, filho, parei só um pouquinho. Peguei o celular, tá lá, menstruação em 7 dias. Falei, ai, já entendi.
Passa a irritação. Então eu sou aquela que vejo a emoção passar por mim, né, Fran? Quero que você fale sobre isso. Exatamente, exatamente. Exatamente. É isso, a gente não se apegar, né? A gente é o que eu trouxe lá. Você conhecer as suas emoções, que eu trouxe na vivência, né? Você saber o que o seu corpo faz quando você sente tal coisa, né? Você conhecer as emoções, você conhecer os seus ciclos faz com que você possa se guiar através disso na sua vida, né? Para que você. Então, hoje a vivência foi a experiência de ser um observador de si, gente, isso é muito importante. É, para que você não se torne aquela emoção e vire uma confusão o resto do seu dia. E você começa a atacar todo mundo porque você está irritada, né? Porque você está irritada, todo mundo tem que levar. Não é assim a vida, né? E aí, às vezes, a gente pega a irritação, abraça a irritação, fica trazendo a irritação de volta, e às vezes foi só naquele momento, né? Exatamente, exatamente. Então você tem essa oportunidade, né? E você tem, e é só praticar. E tá tudo bem que você sabe essa informação e você ainda não consegue fazer isso. Isso é prática, gente. Por isso que a gente tem a comunidade, né, do autocuidado, é para que a gente pratique mais esse esvaziar da mente, esse olhar para dentro, estar para dentro, que você não leva para fora, né? Você não desconta no mundo as suas emoções, as suas dores, os seus problemas, né? É, sabe Então é que isso. eu me lembrei de uma coisa que às vezes eu ficava muito tensa ao colocar as crianças para dormir. Para mim sempre foi algo muito desafiador. E aí, um belo dia, eu percebi que quanto mais tensa eu ficava, mais tempo eles demoravam para dormir, obviamente, né? E Uhum. aí, nesse dia, uma chave virou em mim. E eu falei, caramba, eu não tenho que brigar com essa emoção. Eu tenho que olhar para ela, entender e gerenciar as minhas emoções. Ok, eu estou sentindo essa raiva, essa frustração por estar aqui, não queria estar aqui, isso aqui para mim é pesado, mas ok, eu vou fazer diferente. Vou colocar os meus filhos para dormir, não vou brigar com isso, né? Também não vou brigar com a minha frustração, vou acolher, vou aceitar com a minha ansiedade e vamos bola para frente. Então, estar aqui no momento presente. Por que que, para às vezes, para mim era tão difícil? Porque eu tinha algo a fazer logo depois. E criança não é robô, né? Não. Às vezes eles demoram 40 minutos para dormir, É, às vezes 20. Então, eu ficava com a cabeça naquilo que eu tinha que fazer, fora do ficava presente, ansiosa, eles sentiam e aí não dormiam. E aí, nesse dia, eu percebi, meu Deus, eu consigo gerenciar isso aqui, basta eu estar no presente. estar no presente é o segredo, né? Ai, Mas como é o desafiador, né? segredo da vida é desafiador, mas é o segredo da vida, estar no momento presente, exatamente isso. Então, falando de vida, a gente vai falar da ilusão da vida perfeita. Vamos não romantizar o que a gente vê nas redes sociais ou na TV. Entenda que a oscilação e a dualidade fazem parte da vida e do ciclo emocional. O problema é que crescemos acreditando que estar bem o tempo todo é sinal de evolução. Pausa para Hum, comentar sobre isso. poxa. É. Quando eu comecei no meu caminho de despertar espiritual, né, eu imaginava que eu tinha que estar bem, elevação, vibração elevada o tempo todo, porque se eu não tivesse, eu não estava evoluída espiritualmente. E aí você engole os seus sentimentos, fala a verdade. Exato, não Aí você começa a confunda, engolir. não confunda Até a evolução. pessoa que tá lá, ó, na espiritualidade, tá com muito conhecimento, ela tá massacrando os sentimentos dela porque ela acha que ela tem que estar bem. Não confunda evolução com repressão das emoções. Não Ai, confunda, gente. não confunda. Altos e Mas, baixos mas fazem estar parte da bem, vida. exatamente, estar bem é a nossa natureza, né? Tipo assim, se a gente não tivesse bem, a gente não conseguiria encarar uma tristeza, por exemplo. A nossa natureza, ela tá bem. Se você vai lá, num dia que você tá muito triste, você tá, sei lá, com muita dor, se você vai lá, você fecha os seus olhos, você vai lá pra dentro, você não tá sentindo nada. Você tá bem.
por você estar bem, você consegue encarar a dor, você consegue encarar a tristeza, você consegue encarar o que for. Faz isso. Quando você estiver péssima, vai lá, medita, entra lá no seu coração, fica lá no seu coração, vê se tá horrível lá dentro. É isso que a gente vai trazer logo à frente, né? São aí ferramentas. O que que funciona para você? O que que em Mas você dias entende ruins, que essa observadora de si, ela tá bem? claro, É claro, isso. É sobre isso. é É que isso é não muito difícil de entender. Isso eu é eu assim. eu vejo que é não se apegar ao que está, o que você está sentindo ou o que está se apresentando. Eu vejo que é isso. É olhar e não se apegar. Difícil, muito, mas é por isso que a gente vai aprender aqui, né? Mas quem olha tá bem. Você tá entendendo o que eu tô falando? Quem olha tá bem. É, eu acho É, que o é, estar bem é uma escolha. Qual é o lado que você vai ficar? Qual é o que você vai alimentar? É o estar bem ou é o estar mal? Então, se eu escolho estar bem, mesmo vivenciando aquilo, eu vou estar bem, eu vou entender que vai passar. Agora, se eu escolho alimentar aquilo, de alguma forma isso pode me engolir, né? vai, É, engole, né? engole, exato. Isso cria, né, uma falsa ilusão. Voltando aqui, a questão de estar bem o tempo todo é sinal de evolução. Isso cria uma falsa ilusão de equilíbrio, uma pressão constante para esconder o que sentimos, negar o cansaço, o medo e a vulnerabilidade. Mas o verdadeiro equilíbrio nasce justamente quando nos permitimos viver cada fase com presença e sem resistência. O corpo, a mente e a energia reagem em momentos de ansiedade, de densidade. Então, quando a energia está densa, o nosso corpo vai falar. A mente vai se agitar, o sono muda, a respiração encurta, a produtividade cai, e tudo isso é natural. O corpo apenas está pedindo pausa e presença, enquanto a mente tenta entender o que está acontecendo. Isso cai muito naquele lugar que eu trouxe semana passada do corpo ser soberano, né? O corpo ele sente antes a densidade, a mente vai ficar agitada, a respiração vai encurtar e aí depois a mente vai processar aquilo que está acontecendo. Mas nesse processo, muitas vezes a gente se perde. Aí a gente alimenta aquilo que a gente está sentindo, cria pensamentos e aí a gente já foi embora. Depois, para voltar, é complicadíssimo, ou não, né? Eu acho que o mais importante aqui é a gente entender, aceitar o que está se apresentando, para daí, depois, usar ferramentas para elevar a vibração. E pode ser que esse tempo, pode ser que você precise de 15 minutos, pode ser que você precise É de 20. tipo, nós, escorpianas, a gente vai lá, uau, a gente sente profundamente, intensamente, mas a gente já tem essa consciência, a gente, ups, volta, né? Então, tudo é um exercício mesmo. Tudo é um exercício. E cada um, gente, tem um tempo de processamento, cada um Isso. tem, entendeu? Por favor, Não se né? Você compare. não é, não se compara, né? A sua vida é a sua vida. A partir do momento que a gente vive a nossa vida, nossa, muita coisa sai, muito peso sai. Muito peso sai. Energeticamente, podemos sentir uma espécie de fechamento do campo, uma vontade de nos proteger, de ficar mais quietas. Isso acontece muito no ciclo onde a gente está na pré-menstruação e na menstruação. Nada disso é fraqueza, é sabedoria natural do corpo e do campo energético, sinalizando que algo precisa de atenção, de luz e de amor. O grande problema aqui é que a gente não aceita. Aí a gente começa a brigar com o corpo. É impressionante, né? Eu percebo Davi como ele não aceita, e isso é um padrão meu, né? De quando eu gestei ele, eu já tenho consciência disso. Ele não aceita ficar doente. Ele briga com a doença. E aí o Henrique fala pra ele, e com muita sabedoria, eu nunca tinha escutado isso. O Henrique fala pra ele: quanto mais nervoso você fica, mais tempo demora a passar. Claro, ele tá agitando o corpo emocional dele. Se ele Uhum. parasse, descansasse e aceitasse, certamente
isso passaria por ele muito mais rápido, mas ele tem, ariano, né? Quer brigar. Ele quer brigar. Hábitos são âncoras, é aqui que entram os hábitos como âncoras de estabilidade. Eles não servem para resolver ou fugir do desconforto, mas para sustentar a presença dentro dele. Fran, eu queria muito que você falasse sobre isso. É, que tipo de hábitos? Eu não entendi direito. Hábitos é, na verdade, quando a gente faz uma escolha do autocuidado, quando a gente tem hábitos Ah, sim, entendi, entendi. de bem-estar, É, né? sim. Eu vou trazer aqui. Eu sei que você espera outra coisa. Eu já sei até o que você quer que eu fale, mas é porque ontem eu tive novas informações, né, gente? A gente está sempre aprendendo. Eu estudo Vedanta, né, que é o caminho da felicidade, né, o se livrar de sofrimento. E, e ontem o meu professor trouxe uma coisa muito interessante e ele falava assim. Quando a gente recebe, por exemplo, a gente que se estuda, né? Você se estuda, você faz uma terapia, ou você tá aqui recebendo consciência, e você tá sempre recebendo coisas, né? Sobre você. Porque o que a gente traz é sobre você, né? Para você olhar para você e você identificar as coisas em você. Se você fica recebendo isso e você não faz um sadhana, sadhana é o que a gente fala, que é o autocuidado diário, que é você mexer o corpo, é você sentar, é você meditar, é você fazer sua oração, é você ter esse momento seu, primeiro você no seu dia. Isso é o sadhana, né, que a gente traz no yoga, chama assim. A energia não dá conta. O corpo sobrecarrega e aí começa dor nas costas. Tô rindo. Doença, enfim, desequilíbrio do corpo físico, porque as informações, elas precisam ser degustadas, elas precisam ser assimiladas, integradas. Então, diariamente, eu preciso mover todos os meus corpos para que isso se processe, para que isso não se acumule e exploda, digamos assim, de maneira grotesca, né? Então, gente, você é assim, tudo bem. A gente é assim, a gente é cíclica como a natureza. Mas se você se cuida assim, você sempre vai e você sempre volta. Se você não tá assim, se você começa, para um tempão, quando você vem e isso aqui tá assim, aí você vai com tudo lá para baixo. E A aí é muito difícil poupancinha de do sair. autocuidado, né? É muito difícil sair, sabe? Então, é assim, é a sua força que vai te levar, a sua força de estar ali para você, sabe? Cara, o seu corpo ele tá entendendo, a sua mente ela tá entendendo que você tá ali para você, que você é amiga dele, que você ama ele, que você já entendeu que o seu corpo é o seu templo sagrado, sabe? E isso muda tudo, né? A nossa Ô, forma de gente, lidar e com a vida, ela vira outra. outra. Quando a gente. E o autocuidado, ele sustenta isso. É a Eu e a Ká. construção. A gente é tão louca com isso, assim, com essa descoberta, que a gente, assim, a gente quer que todo mundo entenda, sabe? Tipo, faz por favor, mas eu sei que não é assim, né? As pessoas precisam realmente ser tocadas da forma delas e no tempo delas. Mas você tem inteligência emocional, você pode criar esse hábito, mesmo que isso não te toque, recebendo esse conselho, de repente você confia aqui no que a gente traz. É isso. Se a gente pudesse dar uma receita para vocês, seria essa, né? É. Não existe receita de bolo, mas essa é a receita que funciona pra gente, funcionou pra gente. E a gente foi batendo cabeça e descobrindo. é, Somos pessoas que sentem muito, altos e baixos aqui é mato, somos muito sensíveis e a gente descobriu no autocuidado
uma âncora mesmo para a estabilidade, uma âncora para sustentar os furacões do dia a dia. Então, pequenos gestos, né? Eu não sei qual é o seu autocuidado, mas o nosso perpassa por yoga, exercício físico, boa alimentação, respiração, autoconhecimento, autoestudo. Esse é o nosso, meu e da Fran. A gente se completa, se complementa muito nesse lugar, né? Mas eu não sei qual é o seu. Ontem eu estava atendendo, eu queria muito trazer isso aqui, eu achei muito interessante. Ontem eu estava atendendo uma senhora. Ela já passou dos 50 anos. E aí a gente está tendo que lidar com as emoções dela que ficaram guardadas durante todo esse tempo que ela nunca fez terapia. E ela simplesmente não sabe lidar com as emoções. Parabéns. Para todos nós também não sabemos, né? Parabéns para ela que deu esse primeiro passo e que Que não bom. importa a idade. Exato, parabéns para ela, que não importa a idade, e eu falo que tudo isso veio muito à tona para mim depois que eu tive meus filhos. Meus filhos são a bússola que me colocaram nesse lugar de estar mais presente na vida e ter ainda mais. Já era a louca do autoconhecimento, né? Depois dos filhos, então, Já. meu Deus. Então eu. É nosso lazer, né? No lazer tem que ver É. autoconhecimento. É As isso, filhas, viciadas mas a em gente busca. adora. A gente adora se descobrir, se auto-estudar, né? Mas enfim, voltando a ela, ela trouxe para mim algo muito especial, né? Ela disse assim que tem uma música tal, de uma playlist tal. Ela falou que não sabe nem o que essa música significa, mas que ela pode estar no pior dos dias, quando ela coloca essa música, a vibração dela eleva. Falei, cara, eu preciso levar isso. Eu falei, que bom que a gente já sabe qual é o seu. Então, por exemplo, Já é um natureza passo. é o meu. Tem um vídeo no meu Instagram que eu falo 5 hábitos aí que elevam a minha vibração. Então, descubra qual é o seu. Tem meditação no canal do Spotify. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer. Às vezes é só parar e respirar. Só parar e respirar, você já vai mudar, você já vai voltar de uma outra forma. Se hidratar, se conectar com a natureza. Tudo isso é para quê? Para nos lembrar que mesmo no caos, há um lugar interno de calma e força. Fran trouxe muito lindamente a questão do coração. E aí eu trouxe uma frase que tem me acompanhado muito, né? Eu acredito que tenha vindo lá da Fran, não sei. O mundo pode Foi. estar em crise, mas eu não preciso estar. A constância, ela não está em estar bem todos os dias. A constância está em continuar se cuidando, mesmo quando nada parece fluir. Os dias difíceis, muitas Essa vezes. segunda frase veio de uma aluna do Descubra-se. Ela falou, quando eu perguntei qual foi o que você aprendeu no Descubra-se, ela a me amar mesmo nos dias difíceis. Pronto. Os dias difíceis muitas vezes nos lembram da nossa natureza cíclica, e isso é algo que o feminino entende profundamente. O corpo da mulher é feito de movimento, oscilação e ritmos, e não de linearidade. Gente, quando eu descobri isso aqui, parece que virou uma baita de uma chave na minha cabeça, e é por isso que eu levo isso muito para as pessoas. A questão da produtividade, a questão da agenda, a Fran falou lá na vivência. Se você tem essa possibilidade de fazer a sua própria agenda, não deixe de olhar o seu ciclo. Não deixe de estar ciente. Ele pode ser seu guia, né? Então, muitas É, vezes a mas gente. também tem a vida pessoal, entendeu? Às vezes ela não pode mudar a agenda dela no dia de trabalho, mas o depois do trabalho, ela tá horrível hoje. Ela tinha uma festa para ir, ela pode desmarcar essa festa. É Ou ela isso. tá cheia de energia, ela tinha combinado de ficar em casa assistindo série, ela pode mudar o plano dela, entendeu? Não é só trabalho, existe a vida. É isso. Ainda assim, a gente foi educada para acreditar que precisamos estar bem o tempo todo, sempre produtivas, sorridentes e disponíveis. Mas essa é uma ilusão moderna que desconecta a mulher da sua essência. Então, reconheça os dias difíceis. Às vezes a gente acorda com desânimo, um corpo pesado, um pensamento repetitivo que parece não ir embora.
O corpo e o campo energético falam o tempo todo. E quanto mais desconectado a gente está, quanto mais no momento futuro ou no passado a gente está, mais difícil é escutar esses sinais. Então, o que que pode ser um sinal que seu campo energético ele está sobrecarregado? Cansaço constante. Mesmo após descansar, irritação, impaciência, que mostram que há emoções acumuladas precisando ser vistas, ansiedade e aceleração mental, indicando que a energia está presa no mental e não flui pelo corpo, falta de clareza e desconexão, sensação de estar fora de si ou no automático, resultado de um campo energético desalinhado. Eu sou. Eu vou falar isso aqui, vai soar um pouco, sei lá, como é que eu vou dizer isso? Sem parecer que eu tô me achando muito, mas eu sou muito. Bom, vamos lá. Eu sou muito boa em fazer leituras das pessoas. Eu sou muito Ai, não tem boa. problema, você pode se É, achar, uai. eu sou muito Você boa em é mesmo. ler o campo emocional das pessoas. E muitas vezes as pessoas chegam para mim exatamente nesse lugar. Elas não sabem nem o que elas estão passando. Eu falo, por que que você me procurou? Eu não sei. Por que que, o que que você está precisando? Eu não sei, eu só sei que eu quero ajuda. E aí a gente vai o quê? Destrinchando para quê? Para trazer clareza e conexão de volta para essa pessoa. Porque muitas vezes o campo dela tá tão sobrecarregado de tanta coisa, né? E aí, como é bom a gente conversar com uma pessoa que realmente vai nos ajudar a sair desse lugar. Ontem eu mandei um áudio para uma amiga que a gente estava conversando. E eu falei, nossa, eu sou tão boa de ler as pessoas, É mas isso. quando eu vou me ler, tipo assim, é tão difícil, né? Por isso que eu tô falando, né? Isso é um exercício, gente. Isso é um exercício. E muito estudo também, né? Muito estudo. A gente É, não pode deixar de falar dessa parte, né? Não é dom, e é não, treino, né? e não desistir, não desistir, não desistir. Se Não tem uma coisa que desistir. eu sou nesse autoconhecimento é perseverante, Somos. Esses sinais persistente. são convites, convites para parar, respirar, sentir. A energia densa, ela não é um castigo, é um pedido de atenção. Então, o primeiro passo é acolher e respirar. Antes de tentar mudar o estado emocional, precisamos aceitar o que está presente. Eu preciso muito. Isso aqui está vindo pulsando aqui na minha garganta. Às vezes, a gente quer colocar a culpa no outro. Ai, porque mandou energia de inveja para mim, mandou energia de olho gordo para mim. Ai, meu campo tá pesado com questões espirituais, né? E aí, o que que acontece? Cada vez que eu não trago para minha própria responsabilidade o que está acontecendo, mais eu vou alimentando essa energia externa. Se essa energia externa, ela se manifestou em mim é porque ela achou um campo fértil. Então tem algo ali, Ressonância. ressonância, tem algo ali dentro de mim que está emparelhando, como um carro que emparelha num celular, tem algo que está emparelhando ali. Então eu percebo muitas pessoas que chegam para mim, ah, mas é fulano que está mandando essa energia para mim, é Beltrano que está mandando essa energia para mim. Cuidado, tá? Você tá levantando a mão aí? Você é essa pessoa? Não, eu quero falar, tipo, posso falar? Ah, tá. Cuidado com isso, porque quanto mais você coloca no externo, menos controle você tem sobre isso e mais poder você dá para quem está externo. À medida que eu me sustento, me ancoro, entendo que me conectou, me emparelhou com aquilo ali, aquilo vai embora. Então, autorresponsabilidade. Fala, Franzinha. Se você faz o autocuidado diário, isso para de chegar para você. Porque existe, sim, obviamente existe, mas se você tá fortalecida ali, ó, seu corpo emocional fortalecido, seu corpo físico fortalecido, seu corpo de energia fortalecido, minha filha, Eu sou uma pessoa muito psíquica. É bizarro. Bizarro, tanto que eu sou psíquica. E isso é desde sempre. E o Davi é igual. Tipo, eu tô pensando numa coisa assim, nossa, que vontade de tomar um sorvete. O Davi vira pra mim, mamãe, vamos tomar um sorvete?
É bizarro o tanto que eu sou psíquica. E aí, isso já me levou a vários lugares. E aí, eu pegava o ataque psíquico da outra pessoa e achava que isso era sobre mim e ficava remoendo aquilo ali, até que eu trazia aquilo para mim mesma e virava meu, né? E aí, ontem eu vivi isso na pele, mas era algo, uma situação corriqueira, né? E depois eu percebi esse meu psiquismo agindo, mas eu percebo hoje em dia que quando eu estou bem nos meus outros corpos, emocional, físico, espiritual, isso não me deixa cair como acontecia antigamente. Então é esse lugar que a Fran está falando, porque nós somos vários corpos. Então, se os meus outros corpos estão trabalhados, esse meu psiquismo, vai até vir a informação, mas eu não vou trazer essa informação como se ela fosse minha. É, e muitas vezes é isso que acontece. A gente, enquanto terapeuta, a gente sente tudo que o outro está sentindo. E Mas às se vezes eu. confunde, né? O que que é meu, o que que não é. Então tem que Exatamente. fazer autoanálise rapidinho ali, ó. Faz sentido isso? Isso é meu ou não é? Ontem, por exemplo, eu me peguei indo para essa questão emocional. Falei, opa, isso aqui não é meu. Deixa eu tomar um banho aqui, voltar, porque isso aqui não é meu. Mas é sobre isso. O autocuidado diário, ele permite que os seus outros corpos sutis também estejam ancorados e bem. Lembra que a gente colocou aqui? Hábitos são âncoras. E aí você não vai cair, qualquer coisa que acontecer, você vai continuar firme. Ah, é todo dia? Não. Ah, vai ser sempre assim? Não. Ah, eu tenho que me culpar quando eu não conseguir? Também não. Um dia de cada vez, tá, gente? Antes de tentar mudar o estado emocional, precisamos aceitar o que está presente. Aceita. Respira. Respirar profundamente é o ponto de partida. Quando você respira, você dá permissão para o corpo relaxar e para a energia voltar a circular. Tentar fugir, reprimir ou ignorar a emoção só a fortalece. Uma pausa para isso aqui. Respirar é o ponto de partida. Quando você respira, você dá permissão para o corpo relaxar e para a energia voltar a circular. Tentar fugir, reprimir ou ignorar a emoção só a fortalece. O que é sentido com presença é curado, o que é negado se repete. A gente tem falado muito sobre isso aqui, né? Aonde eu estou colocando o meu foco? Eu vou dar curso de teta hoje e a gente fala, logo hoje, no primeiro dia, a gente fala sobre mecânica quântica. Tudo que eu coloco foco fortalece, né? Tudo que eu coloco foco cresce. Aonde o prana vai, como é que é, Fran? É, A onde está ener... a atenção, o prana vai. O prana vai. É exatamente isso, é onde E- você está acendendo o farol. É isso. E eu sempre venho eu ia falar em inglês, in the back of my mind, lá no fundo da minha mente, sobre um provérbio aí, ou alguma história dessas aí do Oriente, aonde tem as duas feras, né? Qual eu vou alimentar, né? A sabedoria ou o caos? O que que eu vou alimentar aqui? Se é o aprendizado ou se é realmente a dor, o sofrimento? E essa escolha eu posso ter. Essa escolha depende de mim. Isso não é controlar. Então, algo vai se apresentar, obviamente, mas como eu trouxe lá no caso das minhas crianças, eu vou alimentar a ansiedade, ou eu tenho que sair daqui rápido demais, porque eu não estou aguentando ficar aqui com essas crianças, porque eu tenho outras coisas para fazer, ou deixa eu manter a calma, o momento presente aqui, logo vai passar e eu vou poder estar na minha E próxima fazer a análise, tarefa. né? Eu tenho a É, possibilidade de não fazer isso? Não, não tenho. é. Isso é minha função. Eu vou ter que fazer isso. Não tem como sair disso. Então, tipo assim, aceita a realidade, fica no momento presente e pronto. Sentir com presença é um ato de coragem e de amor próprio. Acolher o que dói é permitir que a energia volte ao fluxo natural. E quando ela flui, a coisa acontece. Bom, vamos lá para a gente ir. A cura acontece. Para a gente ir encerrando, hábitos que elevam a vibração. Respiração. 3 minutos de respiração profunda pode mudar o seu estado de presença, pode mudar o seu estado mental, conexão com o natural, palavra e vibração.
Cuidar do que se fala e do que se pensa, autoobservação, lembrar-se, energia e propósito, lembrar-se de por que você faz o que faz. E aí a gente traz aquilo que é nosso mantra, né? O autocuidado é a prática que te sustenta quando todo o resto balança. O hábito é mantido mesmo quando não há motivação. Mais dicas simples: banhos de erva, silêncio, escrever, oração, yoga, meditação. Mas é importante você ser constante nessa nutrição do seu novo hábito e do seu autocuidado. Eu já sei o que funciona para mim, Fran já sabe o que funciona para ela, minha cliente já sabe algo que funciona para ela. Comece a se observar e entenda o que que é que faz a sua vibração mudar. O que que é que faz a sua vibração elevar em dias difíceis. Fran, É isso aí, seja um observador de si. pronto. Para gente encerrar, E por isso a gente tem a nossa comunidade, né? É exatamente para te guiar, né? Se você ainda não sabe, ou se você quer experimentar várias coisas, ou se você quer ter na palma da sua mão uma forma de guiança, né? De fazer tudo isso. Então, aqui na comunidade do autocuidado, a gente tem yoga, a gente tem respiração consciente, né? Que a gente respirar, a gente respira, né, gente? Mas a gente está falando de técnica de respiração. A gente tem reiki, a gente tem purificação uterina. Gente, tem muita coisa, inclusive te ajudar a prestar atenção nos seus ciclos, como você faz isso, como começa isso, né? Se você quer conhecer as fases e qual é o seu forte em cada fase. Então, tudo isso tem na nossa comunidade, ela é realmente um tesouro. por apenas E, R$ 48. sim, então é isso. Quer falar sobre esses ou não? 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 Então tá bom. Então comece hoje, comece por dentro, comece pelo útero, porque é que a gente sempre traz isso aqui para vocês. Se começou no útero, se a gente voltou no útero, tudo pode ser mudado, né? Porque o útero é a nossa primeira casa, é a morada da nossa energia vital, é o nosso centro de poder, é a nossa matriz da vida. Então comece hoje, comece por você, comece se escolhendo. Muito obrigada por estarem aqui. Gratidão. Obrigada, Fran. Mais uma aula Gratidão. concluída com sucesso. E é isso. Nos vemos semana que vem. Embora. Tchau, tchau. Namastê. Feliz sexta.